Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Hoje, quarta-feira, dia que teremos rodada importante da Sul-Americana. Afinal de contas, o Corinthians entra em campo. Teremos outro brasileiro em campo também pela Libertadores da América, no caso o Atlético Mineiro, que deverá confirmar sua passagem para a fase de grupos. Teremos Campeonato Paulista hoje, o Palmeiras também em campo. Enfim, as novidades desses principais times de São Paulo e os assuntos referentes ao esporte local envolvendo o Marília Atlético Clube. E quem sabe tudo de MAC é o Jorge Luiz, que traz o seu destaque. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Só antes pedir pro Nicolas e pro Magrão colocar programa na internet, por favor, né, no Facebook. Pelos lados do Alves Celeste, novidade, Ronaldo. Mais Jorge, um jogador anunciado, contratado e já apresentado. Chegou agora à tarde o lateral direito Giovani, jogador de 21 anos, que jogou a Bezinha do ano passado, né, o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, pelo Independente de Limeira. O jogador já trabalhou, inclusive, agora à tarde, lá no estádio Bento de Abreu, e é o 6º reforço anunciado, jogador que fez quase toda a sua base no Botafogo de Ribeirão Preto. Nesse período de 6 anos, acabou sendo emprestado para o Internacional, para o Vitória da Bahia, na Ponte Preta, tudo equipes de base, e profissionalmente só jogou no Botafogo e no Independente de Limeira. A gente vai falar tudo sobre esse reforço, entrevistamos ele agora à tarde, então no último bloco a gente vai mostrar aí a entrevista com o novo reforço do Alves Celeste e trazer algumas novidades em relação ao elenco que está se preparando para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. 3 jogadores da lista B, que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Alves Celeste, pediram para sair. Dois dos 2 jogadores do Babaçu, que também jogou a Copinha aqui em Marília e que foram observados pelo Marília, um deles foi para o Assisense, o outro permanece sendo observado pelo técnico Ricardo Costa, e algumas situações também relacionadas aos jogadores do Sub-20. Então, muitos assuntos relacionados ao MAC no último bloco do nosso programa. Ok. Falando nisso, né, Jorge? Temos participação de Marília nesse time do Assisense, né? Na verdade, você fala... Na diretoria. Na diretoria, isso. Rodrigo Ortega, que foi diretor de futebol do Marília nos últimos 2 anos, é o novo dirigente do Assisense, né? Muitos até estão chamando o Assisense de MAC B, que muitos dos atletas que não forem aproveitados pelo MAC é bem possível que sejam encaminhados para o Assisense. É outro assunto que também a gente aborda no último bloco. Tá ok, Jorge. Vamos começar falando do Santos. Que ontem, pelo amor de Deus, conseguiu empatar com a equipe do River Plate do Uruguai, como você disse, o estádio vazio devido à punição do Santos, e o que não se esperava acabou acontecendo. O Santos só empatou em 1-1, como não havia feito nenhum gol fora de casa no empate de 0-0, ficou fora da Sul-Americana, que dá um bom prêmio de dinheiro também, né? Além de um título, né, Ronaldo, um título sul-americano, a questão de você ter mais receita, né? A cada fase que você avança, você arrecada mais na competição. Uma eliminação precoce para um time muito mais fraco que o Santos, né? O River do Uruguai, já tinha demonstrado isso no primeiro jogo, só que aí entra um assunto que eu sempre digo aqui, né? Quando você joga um mata-mata entre uma equipe forte e uma equipe fraca, a chance da equipe fraca eliminar a favorita ou a mais forte, ela é considerável. E foi o que aconteceu. É considerável. Porque se trata de um mata-mata, Ronaldo. É diferente numa competição de pontos corridos. Você vai enfrentar o River do Uruguai mais 5 vezes, você vai vencer 4 e empatar 1. Mas quando você enfrenta no mata-mata, num jogo em que a questão do gol fora de casa ele acaba pesando, a zebra, vamos dizer assim, ela costuma aparecer com maior frequência. Se o River do Uruguai está num campeonato paulista de pontos corridos com o Santos, provavelmente o Santos pode até empatar com ele, mas num outro confronto vai vencê-lo. No mata-mata é muito complicado, porque empatou o primeiro 0-0, quer dizer, qualquer empate
um 0-0 aqui em São Paulo levava para os pênaltis e qualquer outro empate com gols dava classificação para o River. Então ele tinha dos 3 resultados possíveis, 2 favoráveis a ele. Então, eu acho que essa questão do mais fraco, numa competição mata-mata eliminar o mais forte, ela acaba sendo muito recorrente, principalmente no futebol aqui das Américas. É mais difícil quando acontece na Europa, como numa Liga dos Campeões, um Barcelona com um Real Madrid agora contra o Ajax, o Barcelona contra o Lyon. Pode acontecer, do Lyon eliminar o Barcelona, ou o Ajax de eliminar o Real Madrid, pode acontecer, mas é uma coisa bem casual, ela não acontece com grande frequência como acontece no futebol sul-americano. E isso eu digo não só em relação à Copa Sul-Americana, mas também a Libertadores da América. Quantos times favoritos, principalmente brasileiros, que muitas das vezes terminaram a primeira fase invicto, a melhor campanha da primeira fase, e chegam no primeiro mata-mata contra, teoricamente, o time mais fraco e acabam sendo eliminados. Então eu acho que é um cuidado muito grande que talvez os clubes brasileiros, eles ainda não são tão preparados para jogar essa questão do mata-mata como são os argentinos. Os argentinos e outros países, eles, eu não sei se é de tanto participarem dessas competições, Ronaldo, eles acabam ficando calejados, vamos dizer assim, em algumas equipes, que acaba sendo natural muitas vezes, mesmo sabendo que tecnicamente é mais fraca, eles avançarem e passarem por outras mais fortes, justamente por participarem com grande frequência, No Brasil, a gente tem aí os 12, os 12 principais clubes do futebol brasileiro, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, 2 do Sul e 2 de Minas, e as vagas são poucas para a Libertadores. Na Argentina, por exemplo, você tem River e Boca Juniors, que quase todos os anos estão na Libertadores. Agora, dos times grandes do futebol brasileiro, esse rodízio acaba sendo maior. Então, talvez a sequência de participações tenha deixado muitas dessas equipes mais calejadas em jogarem mata-mata do que os brasileiros, que muitas vezes são superiores e acabam sucumbindo para equipes fracas, como aconteceu ontem com o Santos, como já aconteceu com o São Paulo nos últimos anos na Sul-Americana e agora mesmo nessa Libertadores. Então, infelizmente tem sido algo recorrente. A questão financeira não tem sido decisiva, o investimento maior em relação ao Brasil e outros países não tem sido convertido isso em classificação e em títulos no futebol sul-americano. Eu só fiquei um pouco frustrado, Jorge, que eu procurei o Santista para tirar um pouco de sarro, não encontro o Santista na rua, Jorge. Paulinho Ramírez, o Paulinho deve estar nos vendo aí, então tirar o sarro no Paulinho, né, Jorge? Nosso amigo Roberto César também é Santista. Não foi aniversário dele ontem, não, né? Foi dia 27, não, dia 27 é hoje, né? Aliás, foi na sexta-feira passada, Ronaldo. Porque, coitado, levar um presentão desse para casa não deve ser fácil também, né? Agora, eu acredito, Jorge, guardadas as proporções, que é um vexame maior o Santos passou do que o próprio São Paulo na pré-Libertadores, viu? É claro que assim, Ronaldo, é uma eliminação... É o seguinte, aonde eu estou indo? Primeiro, o Santos conseguiu um empate fora de casa. Ponto. Precisava apenas vencer de 1-0 em casa para se classificar. Ponto. Poderia ter outras vantagens mais por fazer o fator em casa na segunda partida e não conseguiu fazer isso, virar favoritismo. É claro que assim, é um prejuízo, de certa maneira um vexame, a eliminação, mas ela é muito menor em relação ao São Paulo pelo nível das competições, A gente está falando de uma Libertadores e estamos falando de uma Sul-Americana, A Libertadores, o grau de importância, ela é muito maior. É claro que o Santos não queria ser eliminado da Sul-Americana, mas eu acredito que não tenha torcedor lamentando, olha, esse ano não vamos disputar Sul-Americana. Não é esse o problema, Eu acho que, até se você perguntar para o santista, das competições que o clube tem esse ano, Paulistão, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, talvez a Sul-Americana, na preferência dele, seja a terceira opção. Seja mais vantajoso tentar ganhar o Campeonato Brasileiro, não estou dizendo que vai, mas mais interessante tentar ganhar o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil do que propriamente a Sul-Americana. Diferentemente do caso do São Paulo, que foi eliminado da Libertadores, que não só para o São Paulo, mas para todo o clube brasileiro, é sempre a prioridade na temporada. Sem dúvida. Bom, ainda sobre futebol internacional, estão jogando agora Real Madrid e Barcelona pela Copa do Rei. No primeiro jogo houve empate de 1-1.
quando o jogo foi lá em Barcelona. E com isso o empate, aliás, foi 0-0, né, Jorge, o primeiro jogo? Não, foi 1-1, foi 1-1. Porque foi 1-1 porque não há um 0-0 entre o confronto há 17 anos. Que bom, 47 jogos nesse período. Mostra o equilíbrio e mostra a qualidade técnica desse clássico. E o time do Barcelona acaba de fazer o seu primeiro gol, né? Terminou 0-0 o primeiro tempo, logo no início do segundo tempo, já sai o gol do Barcelona, né? Aos 5 minutos do segundo tempo, o Dembélé cruzou para a área, né? Rasteiro, e de chapada o Suárez marcou o primeiro gol. Com esse resultado, o Real Madrid vai ter que pelo menos empatar a partida em 1-1 para levar para a decisão para os pênaltis, né? E aí, claro, quem vencer leva a vaga para a final da Copa do Rei. Lembrando que Barcelona e Real Madrid vão se enfrentar já no sábado, né? Sim, pelo Campeonato Espanhol, e novamente o jogo será no Santiago Bernabéu, né? No campo do Real Madrid. 2 clássicos consecutivos aí. Um jogo para que realmente os grandes jogadores possam aparecer, né? Eu acho que é mais um clássico para... Do lado, pensando nos jogadores brasileiros, para quem sabe o Vinícius Júnior começar de fato a ganhar esse protagonismo que aos poucos ele está conquistando no Real Madrid. Pena que o time do Real Madrid nessa temporada está bastante cambaleante. Porque se tivesse um time bem ajeitado, e até curioso você falar isso, né? Porque o Real Madrid praticamente manteve o time, só perdeu o Cristiano Ronaldo. Só entre aspas, né? Vamos dizer assim, né? Mas não consegue ter uma temporada pelo menos regular. Claro que está muito bem encaminhado na Liga dos Campeões, venceu o primeiro jogo na Holanda do Ajax por 2-1, não deve sofrer susto, eu digo não deve, né? Não digo que não vai, porque esse Real Madrid já pregou algumas peças indesejadas nessa temporada, perdendo jogos para times pequenos em casa, mas isso não deve acontecer na Liga dos Campeões. Então eu espero que o Vinícius Júnior consiga ganhar maturidade, porque eu acredito que logo ele será protagonista também, se ele continuar nesse ritmo, protagonista também na seleção brasileira. O grande problema é que hoje ele joga na função que o Neymar atua, né? Um atacante pelo lado esquerdo. Só que com essa lesão, né, do camisa 10 da seleção brasileira, nos 2 próximos amistosos agora, contra a República Tcheca e um outro país. Você me apertou. Um país da América Central. Né? Um país da América Central. Não me recordo o nome agora. Daqui a pouco o internauta nos ajuda, Jorge. Vai ter uma oportunidade de ocupar essa vaga do Neymar. Claro que a convocação ainda não saiu, mas vai ser convocado, não tenha dúvida disso. E se espera também que ele alcance aí um nível desejável para poder brigar no ataque da seleção brasileira. Tá, ok. Deixa eu já mandar um abraço aqui para o Tantantã, o Adriano Silvestre, está dando uma boa noite para a gente. Obrigado, Adriano. Wesley Ferreira está nos vendo em Oscar Bressani City, Jorge. De Oscar Bressani para o mundo. Obrigado, viu, Wesley? Tá certo. Bom, vamos falar também do São Paulo. Continua a novela envolvendo o São Paulo em relação ao Diego Souza, né? Que, embora bem encaminhada a transação com o Botafogo do Rio, ainda não é certo que o jogador vá para o time carioca, né? O São Paulo bate o pé que quer uma compensação financeira e está na dele também, né? Pagou, né, quase 11 milhões de reais por 2 anos de contrato, lembrando que o contrato dele termina agora em dezembro, né? Então já no meio do ano, se ele quiser, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Muita gente tem dito, poxa, né, o Diego Souza foi uma grande frustração, foi dinheiro jogado fora. Eu acho que pelo tempo de contrato, Ronaldo, eu não acho que foi tão ruim assim. Porque ele terminou a temporada como o principal artilheiro do São Paulo. Sim. Né? Se você está falando de um jogador que você contrata por 10 milhões e um contrato de 4 anos, né, você ainda tem tempo para avaliá-lo. Mas em 2 anos, o primeiro ano não dá para dizer que foi ruim. Não. Pode não ter sido bom para o São Paulo, mas para ele não foi tão ruim assim. Ele fez os seus gols, foi decisivo em alguns momentos. Eu acho que ele não foi um pereba completo, como muitos aí cravam ele com a camisa do São Paulo. Esse ano, mas esse ano já uma lástima, não tem feito gols, mas aí se a gente for crucificar o Diego Souza, você tem que crucificar todo mundo, desde Hernanes, desde Pablo, porque ninguém está resolvendo. O São Paulo já não marca gols há um bom tempo, né? A média de gols do São Paulo na temporada é terrível. Então não dá para você culpar o Diego Souza por um início ruim de temporada do São Paulo. Eu acho que tem muito mais jogadores aí que também precisariam ser cobrados com a mesma intensidade como é cobrado o Diego Souza. Tá certo. O São Paulo que realmente não faz uma boa campanha há muito tempo
né? Então, a falta de gols preocupa e preocupa demais. Intervalo comercial, na volta vamos falar ainda de Palmeiras, Corinthians e Marília, que tem novidades em contratações. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda para falarmos agora do Palmeiras, que o Palmeiras entra em campo hoje, Campeonato Paulista, jogo isolado, né, Jorge? Jogo isolado, uma rodada antecipada, né? A televisão, né? A Globo pediu a antecipação desse jogo, até porque a partida entre Corinthians e Racing, que a gente vai falar daqui a pouco, ela não será transmitida pela Globo e só pela Rede TV, né? Então, a TV aberta e a Globo não tem a preferência da Sul-Americana. Então, por isso, antecipou um jogo do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Ituano. Só antes de você continuar o noticiário do Verdão, Ronaldo, mandar uns abraços aqui para o Wilson Miranda, para o Dr. Fábio Vilaça Guimarães Filho, sempre nos assistindo. Obrigado, doutor, pela audiência. O Matheus da Sam, Bom, aqui você já tinha dito no bloco anterior, o Adriano Silvestre. Lembrando, Matheus, que sempre nos acompanha aqui, que no último bloco temos a entrevista com o novo reforço do Marília Atlético Clube, o lateral direito Giovani, que veio da Independente de Limeira, tá certo? No último bloco, tudo sobre Marília Atlético Clube. Vamos lá, Ronaldo. Olha, o Palmeiras divulgou, né, Jorge, a lista com 30 nomes para a disputa da Libertadores da América. O time enviou os mesmos 26 que já estão inscritos para o Paulista e acrescentou 4 novidades. O Matheus Fernandes e Arthur Cabral, 2 dos reforços para a temporada que não haviam entrado no estadual, poderão reforçar o elenco do Filipão. Além deles, o Guerra e o Johan
também receberam uma chance nessa lista de Libertadores. Já o Juninho, zagueiro, o Fabiano, lateral direito, são 2 nomes do elenco que ficaram de fora, além do William, que está machucado e só volta no próximo semestre. Aí a questão que a gente sempre aborda, né? Quando você tem um elenco de qualidade, você vê que as últimas inscrições foram preenchidas com atletas que talvez seriam titulares em outras grandes equipes do futebol brasileiro. Você vê o nível, né, de investimento e da pressão que tem o Palmeiras na temporada pela conquista de títulos, né? Eu não falo nem só de um título, mas de títulos pelo fato do investimento, né? O Guerra, que seria, acho que, titular em várias das principais equipes do futebol brasileiro hoje. O Johan também, que é um jogador muito interessante, né? Um meia, mas também pode jogar de atacante pelos lados, enfim, e alguns outros que você citou aí também. Quer dizer, mostra a força que o Palmeiras tem na temporada e que nesse mês ainda, né, se encerrando agora fevereiro, a partir de março, o torcedor palmeirense vai ficar um pouco mais empolgado talvez com a equipe pelo fato de iniciar a fase de grupos da Libertadores da América. O Palmeiras não está, vamos dizer assim, atropelando todo mundo como se esperava, né? Ainda não venceu nenhum dos clássicos, sendo que realizou 2 em casa, né? Perdeu para o Corinthians e empatou com o Santos em 0-0, ainda tem o último contra o São Paulo, que para muito palmeirense parece já ser barbada a vitória também, né? Pela fase do São Paulo. Mas o fato é que ainda não venceu nenhum grande jogo na temporada, até porque só teve 2, vamos dizer assim, né? Sem Copa do Brasil no momento, sem Libertadores, sem Sul-Americana, né? Já que não vai disputar. O Paulista era a única competição e os 2 principais jogos o Palmeiras não agradou o seu torcedor. E agora, no mês que vem, isso já começa. E é claro que tem o jogo hoje com o Ituano, né? Essa rodada antecipada do Paulistão, que a tendência é o Palmeiras ganhar e ainda lutar pelo primeiro lugar geral da primeira fase do Campeonato Paulista, que dá a vantagem nos confrontos eliminatórios de sempre realizar o segundo jogo da decisão em casa. E lembrando que o Palmeiras também conheceu ontem, Jorge, o seu último adversário na fase de grupos da Libertadores da América. Mesmo sendo derrotado por 2-1 para o Caracas da Venezuela, no Estádio Olímpico, o time do Melgar, do Peru, conseguiu essa classificação. Portanto, o grupo do Palmeiras na Libertadores da América, além do Melgar, que se classificou, tem ainda o San Lorenzo da Argentina e o Júnior Barranquilla da Colômbia. O Júnior Barranquilla, se eu não estou enganado, foi o mesmo adversário da fase de grupos do ano passado. Foi o Júnior Barranquilla. Foi um time da Colômbia. Foi mesmo. Foi. É um grupo que não é tão simples, mas que o Palmeiras vai ter sempre a obrigação de passar. Sim. Não tenha dúvida pelo investimento que tem, né? São Lourenço da Argentina foi campeão da Libertadores recentemente. O Júnior Barranquilla, a gente vem sempre falando, né, que o futebol colombiano tem evoluído bastante, tem brigado, tem conquistado títulos de Libertadores, de Sul-Americana. Então, ao lado de Brasil e Argentina, os colombianos são hoje a terceira força. Eu não vou dizer nem a terceira força, é uma das 3 forças, não é nem a terceira força. É uma das 3 forças do futebol sul-americano. Mesmo porque Brasil e Argentina também não tá lá essas coisas, né, Jorge? Não, o Brasil deveria estar, pelo investimento que os seus clubes têm em relação aos vizinhos sul-americanos, deveria ter até uma certa supremacia, mas não tem. Então, é uma das 3 forças o futebol colombiano, sim, mas eu acredito que o Palmeiras vai passar e até mesmo na primeira colocação. Então, acho que mesmo num grupo que não sendo fácil, o Palmeiras tem a obrigação de passar. E daqui a pouco também, no mesmo horário do Palmeiras, teremos o jogo do Corinthians, né? Corinthians, que joga pela Sul-Americana, vai enfrentar a equipe argentina do Racing e não vai ter vida fácil por lá não, já que o líder do campeonato argentino tem uma boa equipe, já mostrou isso aqui no jogo de vinda, né? Quando jogou aqui na sua arena, o time do Coringão. Só antes de falar do Corinthians, aqui o Alonso Machado está dizendo aqui, não sou palmeirense, mas os caras têm um elenco e tanto, hein? Falando do Palmeiras, né? Só para completar o comentário aqui. Bom, esse jogo do Corinthians, Ronaldo, contra o Racing, se eu não estou enganado, eu li, acho que ontem isso, que o Racing também não vai com força máxima para esse duelo. Se eu não estou enganado, posso estar aqui equivocado na informação.
Mas mesmo assim, o Racing jogando em casa, né, diante do seu torcedor, uma equipe de tradição no futebol argentino, e não só tradição, né, já mostrou que tem qualidade. Muita qualidade. Tem um tipo de futebol já caracterizado, de muito toque de bola, é um time que evita dar chutão, né, sabe trocar passes, não tem talvez tantos talentos individuais, mas é um time coletivamente muito forte. Então, quando você tem um time coletivamente muito forte, Ronaldo, muitas vezes independe aí de tantas individualidades. Você acaba fazendo mudanças, como até era o Corinthians ultimamente, nos últimos anos, com o Tite, o próprio Fábio Carille. Era um time mais homogêneo, em que você mudava uma ou duas peças, o nível permanecia o mesmo. E eu acredito que o Racing também tenha essa característica e um futebol já bem característico. Acho que se o Corinthians for eliminado lá na Argentina não será uma zebra, e a gente já vem comentando aqui. O Racing briga pelo título do Campeonato Argentino, está muito bem lá na Argentina. Então, se acontecer uma eventual queda, acredito que nem mesmo o torcedor corintiano vai ficar assim tão chateado, sabendo que talvez dos brasileiros que estão jogando a Sul-Americana, o Corinthians tenha pegado o adversário mais complicado dessa primeira fase. Mas a impressão com derrota, né, Jorge? É óbvio, Ronaldo, que nenhuma eliminação ela é tranquila, nenhuma eliminação. Eu acho que a Sul-Americana pode ser agravada, caso o Corinthians não avance, se ele tivesse caído na Copa do Brasil para o Avenida, como chegou muito próximo disso. Aí eu acho que a situação ficaria com uma pressão exagerada, mas como passou ainda na Copa do Brasil, eu acredito que se eventualmente cair na Sul-Americana, não será algo tão traumático assim. É claro que uma eliminação como essa, você deixa de arrecadar lá na frente. É a mesma coisa que a gente citou em relação ao Santos, com a eliminação ontem do River do Uruguai, e a mesma situação que a gente comentou em relação ao São Paulo, que já inclusive tem um planejamento diferente para a temporada, porque já não vai continuar, não vai estar na Libertadores, né? Não vai continuar na Libertadores. Então, também uma eliminação, ela envolve muito mais do que continuar na competição, envolve até mesmo na sua receita durante toda uma temporada. E se eventualmente for eliminado, se iguala ao São Paulo e ao Santos, né, Jorge? São Paulo não vai disputar Sul-Americana nem Libertadores, o Corinthians não vai disputar Libertadores, e se for eliminado não vai continuar na Sul-Americana. O Santos caiu ontem na Sul-Americana e não tem Libertadores. Não tem. E só para destacar aqui, o Alonso Machado está dizendo aqui, falou agora na Fox, agora há pouco, que o Racing só vai ter 3 titulares sendo o goleiro. Sendo o goleiro o único dos poucos titulares. E o Anderson Mosquete aqui, obrigado pela audiência, está nos informando que o Barcelona está vencendo por 2-0 o Real Madrid. Olha, temos outro plantão esportivo. Outro plantão esportivo. Obrigado, viu, Anderson? Obrigado ao Anderson. Bom, o Corinthians vai de Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, o Ralf, Ramiro e Sornossa, Pedrinho, Cleison e Gustavo. O torcedor do Palmeiras vai ter um motivo a mais para torcer para o Racing, viu, Jorge? Porque o atacante dele é o Cristaldo. Talismã, né? Foi talismã do Palmeiras, né? Foi. Não era um jogador bom tecnicamente, mas era um jogador que entrava no decorrer dos jogos e muitas vezes fazia gols importantes, né? O Cristaldo veio daquela leva, quando o Palmeiras tinha ainda o técnico Ricardo Gareca, né? Que trouxe vários jogadores aí argentinos que não vingaram, como o zagueiro Tóbio, o meia Alione, o atacante, né? O Cristaldo. Tem um outro atacante também que o Palmeiras trouxe também, que era ainda mais fraco ainda do que o Cristaldo e que acabou não vingando no Verdão. Era aquela leva de jogadores que o palmeirense infelizmente não vai esquecer tão cedo, né? Porque marcou realmente uma fase do grupo, da equipe, em que quase o Palmeiras foi novamente rebaixado. Mas o fato é que não precisava ter tantos motivos assim para o palmeirense torcer contra o Corinthians hoje, contra o Racing, né? O torcedor do Palmeiras torce contra o Corinthians, até no João Quempô, né? Isso aí é fato, né? Deixa eu ver quem fez esse gol do Barcelona aí. Que coisa esse Real Madrid, hein? Será que pode entrar em crise com uma derrota dessa, Jorge? O Real Madrid já vem vivendo uma crise na temporada, Ronaldo. Não é que vai entrar em crise, já vive uma crise, né? Já desde o início dela, com resultados ruins
dentro e fora de casa, principalmente dentro de casa contra times pequenos na Espanha. O Real Madrid já vem sofrendo, tanto é que no Campeonato Espanhol está a 6 ou 7 pontos do Barcelona. 3-0 agora, Jorge. 3-0, Ronaldo. 3-0. Esse é um resultado sintomático. Esse vai balançar as estruturas lá. Se bem que, ao que tudo indica, o Solari, o argentino Solari, que já jogou no Real Madrid, inclusive, na seleção, ele deve continuar aí no Real Madrid até o final dessa temporada como um técnico tampão, né? Vai continuar, ao que tudo indica, para aí já na próxima temporada o Real contratar um treinador mesmo de fato. E o Solari dificilmente continuará só se ganhar a Liga dos Campeões. Acho que não tem outra alternativa para o Solari, ou ganhar o Campeonato Espanhol talvez, mas a Liga dos Campeões é certo. O fato é que o Real já vem balançando demais nessa temporada, mas ainda está na Liga dos Campeões. Mas a crise já está pairando pelo clube madrilenho já há algum tempo. Tanto é que o Marcelo está se tornando uma persona não grata no Real Madrid. Que coisa. Impressionante, né? Um cara que tem mais de 10 anos de Real Madrid, já ganhou tudo pelo clube, né? Um dos maiores laterais esquerdos da história da agremiação. Como que é paixão de torcedor, né, Jorge? E aí, Ronaldo, aí eu vou entrar num outro assunto também, que a gente gosta aqui de valorizar os europeus e criticar o brasileiro ou o sul-americano. Lá na Europa se valoriza muito mais jogadores, aqui no Brasil ninguém se respeita a história de atleta, de treinador e tudo mais. Estamos vendo que não é bem assim, né? Então, só para a gente trazer esse exemplo para cá, porque todo mundo gosta de dizer que na Europa, não, porque na Europa lá eles valorizam o jogador, que, né, respeitam a história, não são todos não, viu? Só para dizer que tanto no Brasil quanto lá, a atitude de alguns dirigentes, de torcedores, são as mesmas do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Lembrando que o segundo gol do Barcelona foi marcado contra, né? O Dembélé cruzou e o Varane, numa disputa de bola com o Suárez, acabou mandando contra suas próprias redes. E depois, logo na sequência, aos 28 minutos de pênalti cometido pelo Casemiro, o Suárez, de cavadinho e tudo, fez o terceiro gol. O Anderson tá também nos informando sobre isso. Obrigado aí ao pessoal que nos ajuda a fazer o programa com a bola toda aqui. Agradecer também ao Eduardo Arenas, que está conosco, o Alexandre Lopes. Obrigado aí ao pessoal que sempre nos acompanha, trazendo informações precisas aqui e nos corrigindo sempre que necessário. Mandar um abraço para o Eduardo Sola Arenas Júnior, dando uma boa noite para a gente retribui a ele também. Portanto, por enquanto, viu, Jorge? Porque pode caber mais, hein? 3-0 para o Barcelona seguindo o rumo à final da Copa do Rei. Quem que pode ser o adversário? Você sabe, Jorge? Era Valência e Valladolid, alguma coisa assim, Ronaldo. Eu tinha visto ontem na matéria. Uma zebra, né, para avançando nessas... É porque é sorteio, né, Ronaldo? Na verdade, assim, as competições, essas copas, vamos dizer assim, nos países, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, não tem aquela questão de cabeça de chave. É claro, os times da primeira divisão, eles já entram a partir de terceira ou quarta fase. Mas, a partir do momento que eles entram, há um sorteio e que é todo mundo embaralhado. Não tem, olha, esse está no pote 1, no pote 2, é cabeça de chave, não. Todos estão no mesmo pote. Então, acontecem muitos clássicos já em fases anteriores e muitas vezes, por conta dos sorteios, times de terceira, quarta, segunda divisão acabam chegando na final porque tem, em tese, um caminho mais fácil, né? Então, e eu acho que esse é um charme interessante também dessas competições europeias, nessas Copas. Eu acho que isso abrilhanta ainda mais o futebol. Eu acho que se deixar meio que programado só para os grandes chegarem na decisão, eu acho que fica um pouco chato, na minha modesta opinião. Intervalo comercial. Na volta, vocês vão saber quem é o novo reforço do Marília nesta quarta-feira. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil.
E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, só para informar que o adversário do Barcelona na final vai ser o Valência ou o Betis, que fazem a outra semifinal, viu, Jorge? Você não acredita que o Real Madrid ainda vai virar para 4-3, então? É isso. Você já está cravando o Barcelona na final, né? Eu saio de Colombina na avenida no carnaval aí, Jorge, se ele fizer 4 aí, viu? Olha, cuidado, hein? Já fiquei careca uma vez, né, Jorge? Já, não é bom. Não é bom arriscar, né? Arriscar, não. Tá certo. Do jeito que São Paulino tá numa fase, Jorge, se comprar um anão, né, como que é? Cresce, né? Ele cresce, o circo aí vai ficar no preju. Vamos falar de Mark, Jorge. O Mark, de repente, apresentou jogador hoje, assim, no sopetão, né? É um sexto reforço, já confirmado pela diretoria do Marília. O lateral direito Giovani, jogador de 21 anos, José Giovani Rosa dos Santos. Jogador que fez toda a sua base no Botafogo de Ribeirão Preto, 6 anos no clube de Ribeirão, e nesse período, Ronaldo, chegou a ser emprestado algumas vezes, foi para o Internacional, para a base do Internacional de Porto Alegre, também para o Vitória da Bahia e para a Ponte Preta. Profissionalmente, ele só jogou no próprio Botafogo e o ano passado defendeu a Independente de Limeira, né? Ou Independente de Limeira na Bezinha, né? Na 4ª divisão do futebol paulista. Independente de Limeira que não passou da primeira fase, mas chegou a ficar 12 jogos invictos. Acabou não conseguindo a classificação, porque nas primeiras rodadas não tinha o elenco completo. Na primeira rodada ainda chegou a perder por WO, porque não tinha o elenco ainda, não tinha 11 jogadores para entrar em campo, não tinha registrado. E acabou não ficando com uma das 3 vagas do grupo, caiu na primeira fase. Mas o Giovani veio bem recomendado pelo técnico Ricardo Costa, né, que não trabalhou com ele, mas já o enfrentou algumas vezes. E antes de você falar um pouco desse reforço, Ronaldo, vamos ver a entrevista. Então, falei com ele hoje à tarde, chegou no Bento de Abreu, já treinou hoje à tarde, né, com alguns jogadores, fez uma corrida em volta do gramado e, pelo que a gente sentiu, já está bem fisicamente em relação aos demais jogadores que iniciaram a pré-temporada. Vamos ver o que o Giovani tem a dizer sobre essa negociação, essa vinda ao Alves Celeste. Boa noite. Foi feito contato com o meu empresário, do diretor do MAC e do treinador. Me interessou também o clube, já era um interesse antigo, já meu também. E as informações foi bem claras e o interesse foi grande. Quero dar muita alegria para essa torcida que merece, da cidade. Muita tradição tem o clube também, já vim jogar algumas vezes contra também o Marília. E sempre foi jogão, sempre foi jogo bem disputado, torcida comparecendo. Isso que foi um peso também na hora da contratação, na hora de confirmar. E eu acabei vindo, gostei muito, espero deixar muitas alegrias para a torcida e para a diretoria aqui. Bom, ano passado você jogou no Independente de Limeira, né? Até em que lugar foi a Independente? Como é que era a estrutura lá? A estrutura boa, deram um parecer muito bom pra gente. A gente acabou saindo na primeira fase por questões de primeira, segunda, terceira rodada. A gente ficou com o WO na primeira, segundo o time foi incompleto e da terceira rodada em diante a gente conseguiu manter um
uma sequência. A gente ficou 12 jogos invicto, acabamos saindo na primeira fase por 1 ponto, ficamos atrás da Itapirense. Foi muito triste, né? Porque a gente teve uma sequência excelente e acabou saindo fora por 1 ponto. Mas, aprendizado, né? O clube não podia ter deixado de fora a primeira rodada e acabou fazendo falta esses 3 pontos da primeira rodada. Mas a gente fez uma campanha boa, a gente saiu feliz quando saiu na primeira fase, a gente acabou saindo feliz porque a gente conseguiu deixar em campo o que a gente queria e a torcida mesmo entendeu, a torcida mesmo ficou feliz. Infelizmente saímos na primeira fase, mas saímos com aquele gostinho que o nosso trabalho foi bem feito. Bom, fala um pouquinho da sua carreira como jogador, né? Revelado pelo Internacional de Porto Alegre, jogou na base do Vitória, do Botafogo de Ribeirão. Conta um pouco dessa sua trajetória e um pouquinho do lateral direito Giovani, se é mais ofensivo ou mais defensivo. Então, a minha base foi muito boa. Tive a maior parte da base no Botafogo. Eu saí novo pro Inter de Porto Alegre, depois voltei pro Botafogo, fui pro Vitória, pra Ponte Preta, emprestado pelo Botafogo também. O lateral Giovani é muito técnico, gosta muito de ter o passe, o lançamento, gosta de bater falta também, procura ajudar o time com isso também, bolas paradas. E gosta também bastante no fundo, técnico e velocidade, assim, tenta ajudar na defesa também, mas a característica forte do Giovani é a bola no pé, que é o técnico, passe e conduzir a bola até o fundo, ajudar o time no ataque. Esse é o forte do Giovani. Bom, vai ser a sua segunda edição da Bezinha, né? O que você pode tirar de conhecimento dessa divisão? O que é necessário para se conseguir o objetivo, que no caso do MAC, pelo investimento, é o acesso, Giovani? Então, a Bezinha eu tirei por experiência, um campeonato bem duro, um campeonato bem pegado, com times fortes e ao mesmo tempo técnico. Então, procurar ajudar meu time, a gente colocar a bola no chão, que é importante em alguns jogos, mas vai ter jogos também que não vai dar pra fazer isso, que vai ter que ser na raça, na garra. Na verdade, na raça e na garra são todos os jogos, né? Mas tem jogos em especial que é apenas isso. Vai ter chuva, campo às vezes não é muito qualificado, e vai ter que acabar sendo assim, na garra e na raça. Então esse campeonato, a Bezinha, é assim, os times têm que entrar com raça, e é desse jeito. Ganha jogo assim, às vezes é uma bola, 2 bolas dentro da área, faz um gol e o jogo acaba ali. Não é um jogo que vai ter 30 chances, 40 chances, não. Bezinha é isso daí, 1 bola, 2 bolas decide o jogo. E aquilo ali, os 3 pontos. E vitória de 1-0 e de 11-0, o que importa é os 3 pontos. Então é isso que a gente procura. Se tiver uma bola, faz o gol, leva 3 pontos para casa, a torcida sai feliz, todo mundo feliz. Tá aí o lateral direito, Jorge. Quantos anos que ele tem? 21 anos. 21 vai fazer 22 nessa temporada, né? Tem mais uma edição ainda, se ele for jogar a Bezinha em 2020. Bom, é um jogador da divisão, né, Jorge? Isso é interessante, né? A gente tem que louvar o esforço de trazer jogadores nesse nível, que conhece o estado de São Paulo, principalmente, e conhece a Bezinha, onde que eles vão ter que atuar durante a temporada 2019. Então, até o momento, as contratações, ao meu ver, estão sendo pontuais e boas, né? Eu acho que o primordial, Ronaldo, mais do que saber se esse jogador estava atuando no futebol paulista ou em outro estado, eu acho que o principal, na minha visão, para um campeonato paulista da 4ª divisão, com limite de idade de 23 anos, eu acho que é saber se o jogador vinha jogando em clubes como profissional. Eu acho que isso é mais interessante, talvez, num campeonato em que, em tese, é de base, sub-23, né? Por mais que já seja profissional, mas eu acho que o importante é isso, Ronaldo, essa rodagem de já ter atuado profissionalmente. Eu acho que essa, na minha visão, deve ser a bagagem essencial para um time que vai brigar pelo acesso. Eu acho que esse é o perfil que a gente tem visto nos jogadores que o MAC, até o momento, já assinou um pré-contrato, né? O Giovani é o 6º jogador nesse sentido. O MAC já tem contratado também, né, com pré-contrato assinado, o zagueiro Cita Júnior, de 22 anos, o meia Helder, também de 22, ambos jogaram o ano passado no Taquaritinga, já jogaram outras edições da Bezinha, quer dizer, já tem um currículo profissional em suas carreiras, né? Por exemplo, Ronaldo, eu estava pesquisando hoje, o Taquaritinga não passou da primeira fase, mas só que o Taquaritinga fez 14 jogos na Bezinha de 2018. O Helder jogou os 14 jogos como titular.
todos como titular. E o Cita Júnior, dos 14, fez 10, e todos como titular. Então já são jogadores que não eram apenas integrantes do elenco de uma Bezinha, eram protagonistas. Compondo elenco. Exatamente, eram protagonistas, né? Por exemplo, o Lucas Souza, Ronaldo, outro jogador, né? O contratado do Marília, o centroavante, que foi o 5º ou 6º artilheiro geral da Bezinha, marcou 8 gols. Jogador de apenas 20 anos, tem ainda mais 2 edições da Bezinha pela frente. A Inter de Bebedouro, Ronaldo, chegou até a semifinal da Bezinha. Foi eliminado pelo Primavera, que foi o campeão. Foi eliminado na semifinal. Se tivesse chegado à decisão, conquistaria o acesso. O Lucas Souza, Ronaldo, dos 28 jogos que a Inter de Bebedouro fez na competição, ele jogou 27. Sendo que ele só foi reserva em 2, começou do banco. Então, quer dizer, você tem... Interessante que não foi expulso, não teve contusão, né? Ele só não jogou uma partida, Ronaldo, que foi a última rodada da primeira fase. O time já estava classificado em primeiro lugar e ele foi poupado. Foi o único jogo que ele ficou de fora. Então, ele jogou 27 dos 28 jogos. Então, quer dizer, também é outro jogador protagonista. E sempre lá, quando o titular dos 27, ele foi 25 jogos como titular... Estava lá, Lucas Souza, você pode olhar na ficha técnica no site da federação, que tem disponível para todo mundo, camisa 9 do time. Ele era camisa 9 e era titular da Inter de Bebedouro, que chegou até a semifinal da competição. Então, são jogadores, Ronaldo, que foram protagonistas em outras equipes da Bezinha do ano passado. Mesmo que não tenham chegado tão longe assim, esse aparentemente é o perfil. Ainda não vi as fichas técnicas da Independente de Limeira, né? A informação veio agora à tarde, a apresentação também, né? A gente não tinha essa informação antes, mas eu também vou apurar para saber o currículo aí do Giovani, né? Se ele jogou a boa parte dos jogos do Independente de Limeira na primeira fase. E além deles, né, Ronaldo, eu citei 3, né, dos 6 reforços, o Giovani, o Cita Júnior, o Helder e o Lucas Souza, e os outros 2, o Matheus Chiclete, o volante revelado pelo Guarani, tem 22 anos e que não jogou a Bezinha ainda, vai ser o primeiro ano dele de Bezinha. O ano passado ele defendeu o Penapolense e o Itumbiara de Goiás. Mas é um jogador também que já tem uma bagagem profissional, né? Já jogou uma Série A3 com o Penapolense, né? Uma Série A2, aliás, com o Penapolense. Já jogou uma primeira divisão de Goiano com o Itumbiara. Então, quer dizer, isso eu acho que, na minha modesta opinião, é o mais relevante no momento que você vai contratar. Talvez essa não fosse uma característica tão assim importante numa Série A3, né? Se o Max estivesse na Série A3, mas na Bezinha, devido a talvez muitos dos 41 clubes, muitos desses clubes vão atuar com jogadores de base que nunca atuaram profissionalmente, eu acho que esse é sim o diferencial. E os outros 2 jogadores, só além do Matheus Chiclete, que eu disse também, o lateral esquerdo que a gente anunciou ontem aqui, né, em primeira mão, o lateral esquerdo Wesley Ratinho, jogador de 23 anos, que foi campeão pelo Primavera de Indaiatuba, né, o ano passado, titular absoluto da equipe, foi campeão inclusive contra o Talentos 10, quando o Talentos 10 na segunda fase venceu o Primavera aqui por 2-0, uma atuação de gala do Talentos 10, eu estava presente no estádio nesse dia. O Wesley era titular, foi titular nesse jogo. Então, um jogador também que, além de ter já experiência na Bezinha, vem de um time que foi campeão, né? Quer dizer, então isso também o credencia aí a realmente brigar por espaço nessa equipe do Alves Celeste. Então são esses 6 jogadores. Então, até o momento, Ronaldo, temos um zagueiro, temos um volante, temos um lateral direito e um esquerdo, temos um meia e temos um atacante. Só não temos um goleiro para dizer que temos uma espinha dorsal. Legal, a gente põe o Pedro Pavão para jogar no gol lá. O Pedro Pavão vai, depois que conversar com o Zé Henrique aqui, vai jogar no gol pra gente lá. Você estava no Chile, Pavão? É no Chile que você estava ou não? Você estava no Chile? Você estava no Chile? Não, por quê? Não, porque eu pensei que você estava no Chile, pensei que você ia trazer um vinho pra gente lá, mas não veio trazer vinho não. Não. Segunda-feira eu não pude aparecer nessa reunião que o Mário está falando, porque eu estava em São Paulo numa reunião. São Paulo? São Paulo. Gostaria de estar no Chile. Lógico, tomando um vinhozinho dos bons, né? País, com certeza, mas eu não bebo. Então, infelizmente tá, não bebo. Há 26 anos que eu não tomo mais. Daqui a pouco vai bater um papo com o Zé Henrique aí, né? É uma alegria estar aqui Sucesso, com vocês, Pavão. E falando em futebol. Falando de Mac, tá certo. Aqui, Ronaldo, só para destacar o Matheus da Sam, tá dizendo aqui, ó, esse Giovani, lateral direito, jogou contra o Mac pelo Paulista Sub-20 em 2017 e no Botafogo de Ribeirão Preto. Ele era o capitão do time.
Então é um jogador que, né, a gente para ser observado bem. É um jogador que vai brigar pelo espaço, né? Já vem com um pré-contrato assinado, né? Não veio para ser avaliado, já veio de forma definitiva. Esse negócio de avaliado, sinceramente, eu não gosto não, viu? Porque o jogador, quando cabe. Não tem essa, vamos avaliar, vamos ver. Porque às vezes ele faz um baita de um treino, ou vários treinos bons, vai pôr dentro de campo num jogo. Mas isso aí pode acontecer qualquer um. E ao contrário, é verdade também. Às vezes não treina, tal, é dispensado, vai para outra equipe e estoura em outra equipe. Acontece também. Eu acho que na Bezinha, eu também não sou muito favorável a avaliações, mas em se tratando de Bezinha, com 2 meses de antecedência para começar o campeonato, eu acho que cabe sim algumas observações. Eu acho que não é uma peneira, quem quiser até 23 anos pode vir aqui no MAC. Traz um não milhão. É assim, exatamente. Aí não é assim. Aí já avacalha a situação. Mas no caso, pelo que eu percebi, né, fui quase todas as tardes no Bento de Abreu, pelo que eu observei, o técnico Ricardo Costa trouxe para avaliação alguns jogadores com currículo, né? Não trouxe simplesmente alguém desconhecido, trouxe jogador que já tinha alguma passagem no futebol profissional, até mesmo jogando a Bezinha. Então, quanto a isso, eu sinceramente sou favorável, até pelo grande tempo que se tem para o início da competição e pelos grandes intervalos que haverá de um jogo para o outro, né? Lembrando que a Bezinha, as partidas apenas aos finais de semana. Então, em relação aos 6 jogadores já acertados com o Alves Celeste, tem o goleiro do Primavera de Indaiatuba, né, que foi campeão também o ano passado, o Bruno Rezende, né, ele era reserva do Primavera, também tem 22 anos, está sendo avaliado pelo preparador de goleiros, o Wagner Miller, que eu sinceramente acredito que ele vai ser efetivado, mas por enquanto ainda está num processo de avaliação. E só para trazer outras informações em relação ao MAC, Ronaldo, daqueles 11 jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Maquinho e estavam treinando com o elenco, 3 deles pediram para sair. O goleiro André, que foi titular, inclusive 3 titulares, o goleiro André, o lateral direito Luiz Felipe e o lateral esquerdo Maurício. Pediram para deixar o clube, talvez sentindo que não teriam espaço na Bezinha, deixaram o clube. Então o MAC permaneceu com 8 jogadores. Deixa eu só passar os 8 nomes aqui. Sim. Está em outro lugar aqui no meu tablet, tá? Vendo seu tablet. Então o MAC ainda tem, né, dos jogadores que disputaram a Copinha, os zagueiros Gustavo, Danilo e o Gidelson. Tem também o goleiro Braga, que não jogou a Copinha, mas foi inscrito, que ele quebrou o dedo antes da competição, mas está na lista B. Ele era o titular, né? Era o titular, machucou o dedo dias antes da Copinha. Também estão aí com o grupo treinando os atacantes Lucão e Luan, o meia Eduardo, o volante Vinícius e o lateral esquerdo Mauro Silva. Então são esses 8 jogadores que permanecem aí no Marília e que eles entrarão na listagem B, que é aquela listagem de forma ilimitada, sem que você preencha as 26 vagas. E só para finalizar, Ronaldo, daqueles 2 jogadores do Babaçu que jogaram a Copa São Paulo aqui em Marília, né? Que com o grupo aqui na cidade. Foi oferecido para um pessoal por 10 mil reais. Isso, dos 2 jogadores, o lateral esquerdo Felipe, né? E o meia Esquerdinha. O Esquerdinha continua no MAC. O técnico Ricardo Costa gostou dele, não sei se será inscrito, mas gostou, pediu para ele permanecer. Já o lateral esquerdo, o Felipe, ele foi dispensado e foi para o MAC B, vamos dizer assim, para o Assisense. Vai jogar lá pelo time de Assis, a Bezinha. Para completar também a informação do Sub-20, Ronaldo, do MAC do ano passado, que não se enquadra na lista B, se eles forem aproveitados, ficarão com uma das 26 vagas. Goleiro Ian, os zagueiros Rafael Garuti e Zé Roberto, os meias Vitinho e Diego Borges e os atacantes Igor e Denner. E só para completar, os treinos antes do Carnaval terminam nessa sexta-feira, né? 2 períodos, e depois o retorno aos trabalhos só na outra quinta-feira. Maravilha, Jorge. Estamos no finzinho do programa aqui. Quero mandar um abraço para o Vinícius Ferreira, que está dando boa noite para a gente. Fala que a gente acompanha a gente aqui todos os dias. Obrigado a ele. Rodrigo Domingues também, que foi goleiro do Assisense na Bezinha do ano passado. E que foi o ano passado, foi também em 2018 campeão da 3ª divisão do Campeonato Paranaense, hoje está no futebol de Minas e está assistindo o nosso programa. Obrigado aqui pela audiência. Deixa eu ver quem mais aqui está conosco também, Ronaldo. O Iago Lima, também sempre nos acompanhando, o Hélio Santiago, muito obrigado a todos. E agora, hoje é minha vez, né? Ica, grande abraço, obrigado pela audiência. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.